Hey people, Gasp John aqui, esse é meu canal Sincerateca e no vídeo de hoje eu vim discutir com vocês sobre os últimos 7 contos da coletânea A Volta de Sherlock Holmes. Antes de começar a conversar sobre esses contos, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e entrem lá no canal do Telegram do Sincerateca. Eu criei um canal no Telegram para informar vocês sobre vídeos novos, lives, fazer algumas enquetes. Então, por favor, entrem lá, que aí é uma garantia de que vocês vão ficar por dentro de tudo. Hoje, como eu disse, nós vamos conversar sobre 7 contos da coletânea A Volta de Sherlock Holmes, porque inicialmente nós conversamos sobre 6, agora vamos conversar sobre os outros 7, são 13 contos no total. E se você é uma pessoa nova por aqui, o Investigando Sherlock é um projeto Luagoteca, que acontece aqui no Sincerateca e no canal Luago nos livros. Eu normalmente trago as impressões sobre a história em si, contando um pouco sobre o enredo e dizendo o que eu achei ou não. De vez em quando trago um contexto histórico. E os meninos, além de opinarem sobre as histórias, trazem aí informações de ciência, da ciência em Sherlock, eles discutem sobre isso. Recados dados, vamos conversar sobre A Volta de Sherlock Holmes. Eu não gostei tanto, eu fiquei um tanto quanto decepcionado. E eu fiquei assim porque eu senti que o Conan Doyle estava preguiçoso nesses contos aqui. E eu digo preguiçoso porque ele começou a repetir as histórias que ele já tinha contado. Muitas das histórias que a gente leu aqui nessa coletânea de contos, a gente já tinha lido na coletânea lá do volume 1, e também a gente leu no volume 2, e elas estavam presentes aqui no volume 3, só que com personagens diferentes, uma roupagem diferente, mas a estrutura era a mesma. Isso me incomodou porque eu já achava algumas histórias previsíveis, levando em consideração que algumas já tinham acontecido de certa forma, só que com outros personagens, ficavam ainda mais previsíveis. Então foi um tanto quanto desanimador ler os contos dessa coletânea aqui. Mas um outro ponto que é relevante aqui nesse volume é que o Sherlock tá um pouco mais sentimental, um pouco mais empático, e a gente percebe isso nas resoluções dos casos, a forma como ele lida, quem ele resolve entregar, quem ele resolve não entregar. E eu achei isso bacana porque a relação dele com o Watson tá cada vez mais próxima. A gente percebe que há uma mudança no personagem, que era sempre muito fechado, de certa forma até meio egoísta. Aqui ele ganha esse aspecto um pouco mais sentimental, e a gente discutiu sobre isso quando a gente falou sobre Elona Holmes. Tem uma live, eu vou deixar aqui nos cards. Esse novo Sherlock aqui, que tem esse aspecto um pouco mais sentimental, ele não entrou em domínio público ainda, e o Sherlock de Elona Holmes tem esses aspectos. Por isso, houve aí essa questão, teve toda a treta do processo, mas a gente comentou a fundo sobre isso na live de Elona Holmes, então, por favor, assista, tá aqui nos cards. Indo para os contos, vamos começar conversando sobre a aventura de Charles Augustus Milverton. Charles Augustus Milverton nada mais é do que um vigarista, um chantagista. Esse homem ganha vida descobrindo os podres, os segredos da alta sociedade e fazendo chantagens e ameaças. Inclusive, é isso que ele faz com a cliente do Sherlock nesse conto. Lady Eva Blackwell está para se casar com um nobre, mas infelizmente o Milverton tem em mãos algumas cartas comprometedoras, cartas que essa mulher trocou com outro homem, e por isso ela contratou o Sherlock para que ele recuperasse essas cartas, para que ele negociasse diretamente com esse vigarista. Acontece que Sherlock sente muito nojo desse homem, ele tem um horror a esse cara, para ele é um dos piores bandidos de Londres, e ele acha um absurdo a forma como esse homem ganha dinheiro. E já que a gente começou a falar sobre o nojo que o Sherlock sente desse cara, eu gostaria de ler aqui uma descrição que ele faz dele pra gente discutir um pequeno trecho. Isso se encontra lá na página 154. Eu disse que era o pior homem de Londres e lhe perguntaria como alguém poderia comparar o valentão que com sangue quente agride sua parceira com este homem que metodicamente e por prazer tortura a alma e atormenta os nervos para aumentar sua fortuna já grande. Eu li praticamente o parágrafo todo para vocês, mas são 2 linhas que me chamam muita atenção. Justamente essas. Como alguém poderia comparar o valentão que com sangue quente agride sua parceira com este homem blá 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 blá?
Bom, eu não tô aqui pra problematizar o Sherlock lá do século XX, ou até mesmo o livro. Na verdade, tô pra problematizar sim, porque a gente vai conversar agora justamente sobre isso, sobre essa normalização da agressão à mulher, mas isso aqui não vai contar pra eu abaixar a nota do livro, não é isso. Até porque isso aqui, dado o contexto histórico, eu entendo que é do pensamento da época. Mas em 2020 a gente pode estar discutindo sobre isso, né? É assustador pensar que essa normalização da agressão à mulher vem de tanto tempo atrás e que a gente continua nessa. Claro que hoje em dia a gente tem algumas leis, aqui no Brasil a gente tem a Maria da Penha, tem a lei do feminicídio, mas a gente sabe que mulheres são agredidas todos os dias. E isso não é de hoje. Lendo o livro a gente percebe, é um costume, as pessoas já tinham esse costume, e a gente percebe nessa fala do Sherlock como as pessoas enxergavam o agressor como alguém que agia por impulso, que estava com o sangue quente. A agressão é meio que justificada. E o que eu mais gosto em ler esses livros mais clássicos é justamente perceber o comportamento da época e trazer para a atualidade. E aí, em que ponto estamos? A gente evoluiu de alguma maneira? A gente sabe muito bem que, apesar de alguns avanços, a agressão à mulher ainda é um problema. Há quem justifique, há quem normalize isso em 2020. É triste pensar que isso é coisa do passado, mas é coisa do presente também. E ainda nessas discussões, uma outra coisa que me chamou a atenção nesse conto é essa questão das cartas, porque essa carta poderia acabar de vez com a reputação dessa mulher. E mais uma vez eu tracei um paralelo com o mundo atual, né? Porque a exposição da mulher, ela ainda conta muito para a destruição da honra, da imagem dela. Nós temos direto alguns casos de fotos íntimas que são vazadas, de conversa. Toda vez que a mulher se permite viver sua sexualidade, se permite ser feliz, há quem tente de alguma forma expor isso como um absurdo e a imagem, a honra dessa mulher é comprometida. Voltando ao conto, o fofoqueiro de Instagram, que na época não existia Instagram, que tava ameaçando a moça, tava pedindo um valor absurdo, ele queria 7.000 libras. Sherlock negociando ofereceu apenas 2, pro cara nada tava feito e por isso Sherlock teve que tomar uma atitude mais drástica. Ele resolveu assaltar a casa desse vigarista, ir até lá e tomar essas cartas por conta própria. Para isso, ele conquistou a empregada do Milverton. Olha aí, o Sherlock flertando. Quem iria imaginar? Logo a gente que tinha lido aí em livros passados que o Sherlock tinha uma certa aversão às mulheres e aqui ele flertou com a empregada, usou da sedução, conseguiu ali um namoro e uma promessa de casamento e com isso ele começou a conhecer a casa do Milverton para bolar o plano de assalto. E é nesse momento de assalto que acontecem algumas cenas muito interessantes e que eu gostei muito. O Sherlock e o Watson eles vão juntos e aí a gente começa a fanficar. Porque aqui o Sherlock protege muito o Watson e tem algumas ceninhas fofinhas e vamos de fanservice que quem shippa Sherlock e Watson adorou. Na página 162 nós temos: Holmes pegou minha mão no escuro e me conduziu rapidamente por canteiros de arbustos que roçavam nossas faces. Ele tinha poderes notáveis, cultivados com cuidado, de ver na escuridão. Ainda segurando minha mão, abriu a porta e percebi vagamente que entráramos numa sala grande na qual haviam fumado um charuto pouco tempo antes. Prestes a saltar, Sherlock pegou a mão do Watson, guiou ele lá do quintal, lá do canteiro, até a sala aonde provavelmente eles encontrariam as cartas. Mas não acaba por aí. Em um determinado momento, um momento muito tenso, que ambos estão muito nervosos, o Sherlock dá ali um apoio pro Watson da seguinte forma. Página 164. Senti a mão de Holmes segurar a minha e me dar um aperto confortador, como se dissesse que a situação estava sob controle e que ele permanecia calmo. Ou seja, na verdade quem estava mais nervoso era o Watson. O Sherlock pelo menos aparentemente estava calmo e aí ele segurou a mão do amigo dele pra dar aquela força. Essas partes aqui são de fanfic total. A gente sabe que algumas pessoas especulavam se eles poderiam ou não ter uma relação. Inclusive, tem a esposa do Watson que veio pra meio que acabar com esses boatos. Mas a gente viu que o autor sumiu com a esposa, né, do Watson. Nunca mais comentou sobre ela. E eu adorei essa parte, eu gritei muito, achei muito fofinho. Fanfiquei todo, adorei, por isso que esse foi um dos meus contos favoritos dessa coletânea. O próximo conto da lista é A Aventura dos Seis Napoleões.
repetições. E esse conto aqui, ele sofre da questão da repetição. Como eu disse, o autor trouxe para essa coletânea histórias que a gente já tinha visto, só que com uma outra roupagem, com outros personagens. E pra mim, essa história aqui é muito parecida com a história da Pedra Azul. Vocês se lembram? Da pedra que o bandido pegou e colocou dentro da garganta de um ganso. Daí ele ficou atrás dos gansos. Vocês se lembram dessa história? Ela é lá do primeiro volume, se eu não me engano, das Aventuras de Sherlock Holmes. A gente tem mais ou menos a mesma história aqui nesse conto do Napoleão. Acontece o seguinte, uma pessoa vai atrás do Sherlock porque várias esculturas de Napoleão estão sendo quebradas. Mas não é qualquer tipo de escultura de Napoleão. A pessoa está quebrando estruturas com o mesmo molde. Logo, Sherlock conclui que isso não é um ódio generalizado contra Napoleão. Porque se fosse assim, a pessoa quebraria várias esculturas que existiam ali na Inglaterra. Mas não, essa pessoa estava quebrando um molde só. Então ele já começou a entender que tem alguma coisa nessas estátuas específicas que essa pessoa que está quebrando, ela está muito interessada. Então ele começa a fazer algumas investigações sobre essas esculturas, a origem delas, onde elas estavam sendo construídas, e no meio disso um homem é morto, e junto com esse homem é encontrada uma fotografia, e o Sherlock crê que a pessoa daquela fotografia é a responsável por quebrar as esculturas. É assim que ele chega no Beppo, um cara que estava trabalhando ali no local que estavam fazendo essas esculturas. E aí, para resolver essa situação, o Sherlock simplesmente arma uma arapuca. Então, o Sherlock ficou num determinado local, vigiando uma dessas esculturas, esperando para ver se o Beppo viria quebrar. E ele veio, e nesse momento, o Sherlock o capturou. No entanto, ainda restava uma escultura. O Sherlock foi até essa escultura, pediu pro dono se ele doaria. Na verdade, doaria não, ele comprou essas esculturas por um preço até baixo. E o que aconteceu? O Sherlock quebrou a escultura e lá dentro tinha uma pedra. Mas não era qualquer pedra, era uma pedra preciosa, era a Pérola Negra de Borgias. Foi um conto divertido, mas como eu disse, com a estrutura repetitiva, porque me lembrou muito o conto da Pedra Azul. Por isso não foi um dos meus favoritos. Mas alguns comentários. Eu acho muito engraçado que praticamente todo conto que envolve a polícia e o Sherlock, os policiais deixam claro que, nossa, esse é o melhor caso, eu nunca vi algo tão maravilhoso como isso. Olha aqui o Lestrade falando. Já ouvi lidar com muitos casos, Sr. Holmes, mas nunca vi um tão primoroso como este. Eu fiquei, amado, aconteceram várias outras coisas nas histórias de Sherlock que são melhores que esse conto das estátuas, mas eles sempre estão ali inflando o ego do Sherlock, tanto a polícia como o Watson, né? O Watson também tá sempre dizendo o quanto o amigo é genial e quanto ele resolveu um caso maravilhoso, aí você vai ler o caso, é uma coisa mais ou menos. Mas uma outra coisinha bem legal no final desse capítulo foi justamente o Watson falando sobre os sentimentos do Sherlock. Obrigado, disse Holmes, obrigado. E aí o Watson narrando. E quando se virou, tive a impressão que estava mais comovido pelas suas suaves emoções humanas do que jamais o vira. Logo depois ele voltaria a ser o pensador frio e prático de sempre. Então aqui o próprio Watson descreve que tá conseguindo enxergar mais o Sherlock como alguém emotivo, digamos assim. Que o Sherlock tá se mostrando mais emotivo em determinados momentos. O próximo conto foi um dos que eu menos gostei, tá, gente? Eu não vou esconder isso, porque eu achei uma coisa tão básica. Eu fiquei sem acreditar que chamaram Sherlock pra resolver isso. Eu tô falando do conto A Aventura dos Três Estudantes. O que acontece nesse conto? Um professor percebe que algum aluno roubou uma prova importante. É uma prova de grego que vai acontecer nessa universidade, e se vazar que essa prova foi roubada, que um aluno passou sem estudar, seria um grande escândalo. E naquela época, escândalo era algo que todo mundo tentava evitar. Então o professor ficou desesperado e por isso foi procurar o Sherlock. Eu achei de uma decadência, porque eu não acredito que o Sherlock está sendo chamado para resolver esse tipo de assunto. Quando eu li, eu só pensei, decaiu, hein? Decaiu. E aí o professor tinha 3 suspeitos, 3 estudantes, um indiano, uma atleta e um vadio. Bom, dando essas características, quem vocês acham que roubou essa prova? Ou de que foi o atleta, né, gente? Eu, na hora, matei. Por quê? Não vai ser um indiano. Depois de tanto acabar com os indianos durante todos esses livros e reforçar tantos estereótipos, eu acho que ele colocou o indiano aqui propositalmente pra nos enganar. O vadio, muito menos. Você dizer que a pessoa é desleixada, que ela não estuda, que é inteligente, mas tem problemas aí, né, pra se concentrar e etc. Fica muito entregue. Ficou muito na cara. Ai, só pode ser o vadio, então. Então eu descartei, eu falei, é o atleta. É o atleta que é tudo de bom, mas que tá passando aí por alguns problemas
problemas por conta da nova situação financeira da família. E foi justamente isso. O Sherlock desvenda isso muito rápido, ele logo descobre que o mordomo que tava lá na sala ajudou esse garoto, e aí fica por isso mesmo, né? Ninguém faz nenhum super escândalo em relação a isso. Como tudo se resolveu, fica por isso mesmo. Barreiro pra debaixo do tapete, tá ótimo. Será que a atitude seria a mesma se um indiano tivesse roubado essa prova? Fica aí o questionamento. O quarto conto é A Aventura do Piscinês Dourado. E esse aqui eu gostei bastante, mas foi o início de um sonho e deu tudo errado. Nesse conto, a gente tem o Stanley Hopkins. É um detetive, ele procura o Sherlock. Inclusive, esse detetive começa a aparecer mais nas histórias, assim como Lestrade já aparecia muito. Esse Stanley acaba aparecendo aqui em alguns contos. E ele conta pro Sherlock que um erudito tinha contratado um secretário para fazer alguns escritos. E aí esse secretário foi encontrado morto lá numa sala, perto de uma escrivania, que usaram uma faca do lacre da escrivania pra matá-lo. E aí o Sherlock vai investigar. Eu particularmente gosto muito de histórias que envolvem mortes, porque aí eu acho que é mais divertida, a investigação é melhor. Então eu fiquei empolgado aí quando o Sherlock foi investigar a morte desse secretário. Inclusive esse secretário, quando morreu, ele disse: o professor, foi ela, foi ela. E isso fica no ar e é a partir disso que o Sherlock começa a fazer as investigações dele. E aí, justamente, vendo a diferença de comportamento do professor e dando uma olhada no quarto dele, que ele descobre que a mulher estava dentro do armário. Inclusive a mulher sai de lá falando toda a verdade, mas ela já tinha tomado um veneno. Então esse final é extremamente dramático. Eu achei um dramalhão assim, virou uma novela mexicana. E por isso que eu falei que estragou um pouco. Acontece que o professor de bonzinho não tinha nada. Era um grande vilão, um homem vil. A mulher enche a boca pra dizer que ele era uma pessoa vil, uma pessoa má. E a gente descobre que eles eram antes revolucionários, reformistas, niilistas. Esse professor, na verdade, é um traidor. Ele acabou entregando uma pessoa e injustamente também envolvendo uma pessoa que nem tinha relação aí com as coisas que estavam acontecendo. Ele entregou um inocente. Essa mulher voltou porque ela sabia que esse professor tinha em mãos as cartas que poderiam inocentá-lo, inocentar esse terceiro homem, essa terceira pessoa. E é por isso que ela foi atrás dessas cartas, e quando ela estava pegando, o secretário apareceu, ela no impulso acabou matando ele e se escondeu dentro do armário do próprio professor, porque ele sabia que se vissem essa mulher, os segredos dele também seriam revelados. O conto estava muito legal até o final. No final ele se pareceu muito com outros contos, que a gente sabe que durante essas coletâneas a gente se deparou aí com maridos horríveis que tinham em suas mãos segredos do passado e que de alguma forma coagiam certas mulheres. Não é tão repetitivo, mas me soou familiar por conta das outras histórias de Sherlock que eu já tinha lido. O próximo conto é A Aventura do Three-Quarter e, gente, que sabor amargo. Eu não recomendo. Meu Deus, que conto ruim. Nossa, eu detestei, nem adianta defender. É um conto chato, arrastado, a resolução eu acho péssima. Gente, não. O que diabos é esse conto? Mais uma vez, o Sherlock sendo chamado para resolver uma situação envolvendo escola. Um jogador, né, o Three-Quarter, um jogador muito importante de um time ali dessa escola, enfim, universidade, desapareceu. E ele era o melhor jogador. Sem ele, com certeza o time não ganharia o jogo. Todo mundo fica desesperado, eles acabam descobrindo que um homem mal encarado foi lá no quarto dele, ele escreveu um bilhete, Sherlock conseguiu perceber pelas marcas, tentou desvendar esse bilhete, e aí eles ficam atrás desse garoto pra saber o que aconteceu com esse Three-Quarter. Eu não vou nem me entender, no final descobrem que a esposa desse homem, sim, porque ele casou em segredo, porque a garota era pobre e o tio rico desse homem nunca aceitaria esse casamento, estava morrendo. Então ele foi até ela pra ver, enfim, tentar reanimá-la, mas a mulher realmente estava nas últimas, acabou morrendo. O final foi bem triste, mas, gente, que conto ruim. O conto é chato, ele é chato do início ao fim. Eu achei o final medíocre e eu não entendi o Sherlock indo resolver mais um caso de escola. Vocês já assistiram Malhação? Malhação tem uma temporada chamada Vidas Brasileiras. A Gabriela era a professora dos alunos e ela ficava descobrindo ali segredos e confusões dos alunos e se intrometia e ia resolver. Pra mim, o Sherlock tá isso aqui, nessa coletânea. Virou a professora Gabriela. Malhação, Vidas Inglesas. Ele vai, descobre ali situações dos alunos e se intromete aonde não foi chamado, quer dizer, foi chamado pelos professores, mas enfim.
O que eu fiquei mais irritada é que esse conto não serviu pra nada. O jogo acontece, óbvio que eles perdem, a mulher morre. A única coisa interessante foi o que o Watson falou lá no início do conto. Ele demonstrou uma certa preocupação com Sherlock, porque ele percebia que quando o Sherlock não estava resolvendo nada, ele ficava muito inquieto e que isso poderia fazer com que o Sherlock voltasse para as drogas. Isso preocupava muito o Watson e ele ficou muito feliz quando esse caso super interessante apareceu. Ah, eu entendo sua preocupação com seu esposo, Watson, mas aqui você jurou, viu? Porque interessante definitivamente não foi. E agora a gente tem o melhor conto, pelo menos na minha opinião, que é A Aventura de Abby Grande. O que acontece nesse conto? Aparentemente, há um assalto em uma casa, a esposa é trancada, amarrada no quarto, e o marido dela é morto por esses assaltantes que não levam praticamente nada. O Sherlock é chamado para investigar, ele faz ali algumas perguntas para a esposa, para a empregada, tenta desvendar essa morte, mas ele estranha tudo desde o início, porque, sim, a história parece que realmente é verdadeira, mas para ele tem algo que tá faltando ali. E aí ele fica martelando sobre isso, e é quando ele tá indo embora que ele desvenda tudo e fala: pera aí, tem alguma coisa errada aqui. Vamos voltar, Watson. E é o que ele faz, ele volta para desvendar esse caso da melhor maneira. Acontece que já existia uma gangue que andava agindo por ali na região, então foi muito oportuno para essa mulher dizer que foi assaltada por essa gangue e que eles mataram o marido. O Sherlock não acredita que a mulher tenha matado o marido, e no fim das contas não foi mesmo, foi um ex-amor dela, uma terceira pessoa. Esse amor ela conheceu em um navio, se trata de um capitão, e o Sherlock chega até esse rapaz. E aí descobre tudo o que aconteceu. Ele foi visitar a moça, o marido chegou, achou um absurdo, começou a brigar, pegou a bengala, tacou na cara da mulher. Vendo essa agressão e já sabendo que esse homem maltratava essa moça, o capitão não aguentou, pegou o atiçador da lareira, deu em cima do macho abusivo, ele morreu, e o resto a gente já sabe porque o Sherlock foi fazer a investigação, foi chamado e etc. Eles acabam absolvendo, digamos assim, o capitão, já que a pessoa que morreu era um verme, um estrume. E aqui, mais uma vez, a gente percebe o Sherlock tomando decisões não baseado somente no senso comum de justiça, e sim na análise de tudo que ocorreu. É que aqui nesse livro, o Sherlock acabou deixando de entregar algumas pessoas que ele sabia que tinha culpa no cartório. O último conto dessa coletânea é A Aventura da Segunda Mancha. Gente, esse aqui eu achei ele mais ou menos. Eu não gostei tanto não. Eu não vou dizer que, meu Deus, podre, horrível. Mas também não foi isso tudo que eu tava esperando. Esse é mais um conto de diplomacia que envolve... o Conan Doyle, a gente percebe que ele gosta desse tipo de coisa, né? A gente já viu em muitos momentos acontecendo algo que envolvia os ministros, que envolviam políticos importantes. E aqui não é diferente. Nós temos aqui um documento muito importante que sumiu. Um documento que poderia provocar uma guerra, e é por isso que o ministro vai atrás do Sherlock. Um fato interessante é que essa aventura da Segunda Mancha foi mencionada lá no Tratado Naval, um conto do segundo volume da coletânea da obra completa de Sherlock Holmes. E esses contos, eles são bem parecidos porque ambos envolvem aí um documento importante, e o Sherlock é chamado justamente para ajudar a resolver a situação e evitar uma guerra. No dia do sumiço do documento, Lucas, né, um careta, acabou morrendo, e essa morte chegou nos ouvidos de Sherlock. Ele foi investigar um pouco, descobriu que o tapete que estava lá no lugar onde o homem morreu estava invertido, descobriu que na noite anterior uma moça tinha ido lá, uma moça muito distinta, conversar com ele. Ele ligou os pontos e logo descobriu que a moça era a mulher do ministro, e aí ele foi tentar entender o que rolou. E é no meio de tantos segredos que o Sherlock resolve esse caso. Ele conversa com a moça, ela conta tudo, e aí ele decide ajudar. Tá vendo? O Sherlock mais uma vez tendo empatia, etc. Ele decide que o melhor seria colocar o documento no meio dos outros que estavam nessa caixa e fazer o ministro imaginar que apenas passou despercebido. Então o Sherlock fala: você procurou bem? O cara: óbvio que eu procurei, mas vou olhar de novo. Aí quando ele olha, ele acha no meio o documento super importante, fica constrangido, né, porque fez todo esse auê, chamou o Sherlock pra investigar, mas no fundo o Sherlock sabia que
que quem causou tudo isso foi a esposa do ministro. Meu parecer final sobre esse conto é que ele era divertido e legal em alguns momentos, mas teve um final muito bobo. Eu particularmente não gostei, achei assim, que parecia ser uma coisa gigante quando você tava lendo o conto, né? Algo realmente grande que tava acontecendo, e no fundo não era. No fundo não existia nada entre outros países ou países inimigos. Tudo tava dentro ali da Inglaterra, era a esposa do ministro que tinha pego essa carta e sumido com esse documento. Então, desanimador, e não entendi porque o Conan Doyle considerou tanto esse um dos melhores contos da carreira. E bem parecido com um tratado naval, como eu falei, mas um conto com a estrutura muito parecida de um conto anterior. É por isso que eu reitero que eu achei que o Conan Doyle estava preguiçoso nessa coletânea de contos. Bom, gente, essa foi nossa discussão sobre 7 contos da coletânea A Volta de Sherlock Holmes. Me contem aí o que vocês acharam sobre esses contos. Eu dei aqui a sinopse de cada conto e as minhas impressões. Tô muito ansioso pro vídeo dos meninos, porque os meninos trazem a parte de ciência e outros comentários bem pertinentes também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tava morrendo de saudade de fazer vídeo do Investigando Sherlock. Se forem comprar o box de Sherlock ou qualquer outro livro ou qualquer outro item de casa, papelaria, enfim, qualquer coisa, a gente sabe que a Amazon é um posto que tem tudo. Compre com o meu link, porque assim vocês ajudam bastante o canal. Até a próxima. Obrigado pela companhia. XOXO. Gaspidão.